adoradores. Oh, aleluias. Então vem o Espírito Santo e nos ajuda, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, como sempre eu tenho pedido, porque a minha dependência vem de ti, Senhor. Eu peço ao Senhor, Pai, fale com a tua igreja, fale comigo, que a palavra, Deus, venha nos dar cura, que a palavra venha nos ensinar a viver. Mas eu quero te pedir, Senhor, a tua ajuda, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, ministra, Senhor, através da minha vida, aos corações da tua igreja. Envie teus anjos poderosos, guerreiros, ministradores, Senhor, para me auxiliar, Senhor, porque eu sou pequena demais, eu sou tão frágil, Senhor, mas estou aqui totalmente dependente de ti, assim como a tua igreja, Senhor. Eles não vieram aqui a me ouvir, mas eles vieram aqui ouvir o Senhor. Então me capacita, me orienta, me ensina, Senhor, como introduzir a tua palavra, a tua igreja. E eu te peço, abre os ouvidos da tua igreja, tira todo o sono, tira toda a preguiça, tira todo o medo, tira todo o atrapalho, todo o engano, tudo aquilo, Deus, que Satanás está a enviar, Deus, está paralisado no nome de Jesus. Eu sei que estás nesse lugar, Senhor, porque sentimos a tua glória, a tua presença neste lugar, e nós adoramos o teu santo nome. Que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a ti, Jesus, no nome santo de Jesus. Nós abrimos a palavra no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, vamos aplaudir o Pai, igreja, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o Pai já está neste lugar. A nossa palavra hoje será: aonde estão os verdadeiros adoradores? Vocês poderiam estar em outro lugar, vocês poderiam estar em casa, vocês poderiam dizer: eu não venho hoje, porque não é o pastor que está aqui. Vou lá dar ouvido àquela irmã. Mas eu disse para Deus: estarão aqui os verdadeiros adoradores. E Ele me deu esse título, buscando ontem a palavra. Eu falei: Senhor, o que pregar, o que falar? Porque por mais que a gente lê, por mais que a gente busca, mas nós sempre vamos depender do Pai. O maior teólogo da terra, ele nunca saberá nada, porque não estamos aqui para falar de nós. Nós falamos da nossa comunhão, das nossas experiências com o Pai, mas sempre é a glória dele. E Ele está presente neste lugar. E Ele quer revelar para a igreja a vontade dele. Ele quer nos ensinar a viver. Ele quer nos ensinar a ir para o céu. E quero contar uma história para a igreja do verdadeiro adorador. Os filhos de Corá, eles tinham tudo para se perder. Eles foram criados num lar sacerdotal, um lar de levitas, de pessoas que foram separadas para Deus. Os filhos de Corá, eu falo Corá porque ele foi o chefe da rebelião contra Deus. Eu falo contra Deus porque Corá não se levantou diretamente contra Deus, ele se levantou contra o ungido de Deus. E quando nós falamos do ungido de Deus, nós estamos falando do Pai, e Ele se dói por nós. Ele te ama tanto como amou Moisés e Arão. Quando Corá, Dan e o outro se levantou contra Moisés, querendo, eles tinham uma missão. Eles trabalhavam, eles estavam perto de Deus, eles tinham seus incensários, mas eles acharam insuficiente. E eles queriam o que Moisés tinha. Aí Moisés vai dizer para eles: eu não pedi a Deus. O que eu tenho foi o Pai que me deu. E Deus não vai dar nada para nós, só para nós. Se Ele te chamou, não é só o obreiro, não é só o pastor, não é só o missionário que Ele chama vocês aqui. Se Ele chamou, porque Ele viu que tem algo em vocês bom, tem algo em vocês que vão produzir. Mas nós temos que ter cuidado, que naquela época de Moisés, quando um servo se rebeliava contra o homem de Deus, era notório logo a repreensão. Mas hoje não. As pessoas morrem de pouco a pouco. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. É isso que a Bíblia fala. Então nós temos que vigiar no tempo da graça, para que nós não estejamos mortos e achamos que nós estamos vivos.
Corá se levanta contra Moisés e Arão, vai até a congregação e inflama mais pessoas. Só que, como eu disse, os filhos de Corá viviam num lugar aonde eles poderiam ser diferentes. Eles poderiam ter entrado na do pai dele, mas eles não entraram e eles adoraram a Deus. E eles fizeram a escolha. Vamos lá em Números 16. Números 16. A rebelião de Corá. A rebelião de Corá, ele foi o chefe, depois Dan e Abirão. Eles eram parentes de Moisés. Eles foram escolhidos para trabalhar para o Senhor, mas eles se rebelaram contra Moisés e Arão. E eles terão a recompensa. E os filhos de Corá, como eu disse, eles tinham tudo para se perder, mas eles não olharam para o exemplo mau do pai dele. Mas aqui nós vamos ler para nós entendermos. 16:8. Números 16:8. Gênesis, Levítico, Número. Gênesis, Levítico, Número. 4 livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número. Não é assim? Em nome de Jesus. Acharam todos? Amém. Glória a Deus. 16:8. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi. Corá, preste bem atenção, ele era um homem de nome, varão de nome. Ele era chefe da tribo dele. Ele era o líder espiritual da tribo dele. Aí o que Moisés vai dizer para ele? Ouve agora, filho de Levi. Ele era parente de Moisés também, de Arão. Porventura, pouco para vós o que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a ministrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação e ministrar-lhe, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, e contigo ainda também procurais o sacerdote. Lembra que eu falei? Arão, Corá, Dan e Abirão. Corá, Dan e Abirão. Eles já estavam no ministério. Eles já tinham cargo. Mas ele se inflamou com o espírito da inveja e queria o ministério de Moisés e Arão. Por quê? Preste bem atenção. Deus, naquela época, ele falava com Moisés. Aí, por que Corá se encheu no coração? Se Deus fala com Moisés, vai falar comigo também. Sabe por causa de que Deus não falou com Corá? Porque Deus tinha seus propósitos. Deus tem seus propósitos. Ele fala com quem busca. Ele fala com quem tem testemunho, palavra. E Moisés, ele foi escolhido para esse propósito. Ele não era qualquer pessoa. Ele foi escolhido porque Deus o chamou. Olha a resposta de Moisés para Corá. Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor. Era contra Moisés que eles estavam? Contra o Senhor. E Arão, que é ele, que murmurais contra ele. E Moisés enviou a chamar Adã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Deixou os soldados passar. Glória a Deus. Aqui o que? Eles vão, aí Moisés vai chamar eles. E eles vão falar: não subiremos. Eles eram o quê? Rebeldes. Corá, Dan e Abirão. Aí Moisés fala: suba aqui. Eles são o quê? Eles vão falar: não vou. Eles eram rebeldes. Às vezes você dá uma ordem para o irmão, você está na liderança, e você fala: irmão, no culto tal vocês vão. Aí você vê que muitos não obedecem. Eles falam assim: vou obedecer, não é o pastor que chamou, não é o pastor que falou para vir, eu não vou vir não. Então sempre pintam um rebelde no meio do grupo. Sempre vai ter. Porque aqui a congregação era enorme. Eram 12 tribos. Você vê que Corá era da tribo de Levi. E o que aconteceu? Ele se rebeliou contra Moisés. Aí o que eu quero dizer para vocês? Vamos lá, 16.
Agora nós vamos pular para o 18. 16, 18. Vai para o 18 agora. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, contra Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Aí o que vai acontecer? Moisés vai especificar: já que vocês estão se rebelando contra mim, eu não pedi a Deus o ministério, eu não queria estar aqui, mas eu vim porque eu obedeci a palavra. Que vocês acham que eu estou falando aqui para vocês, então pega os seus incensários e vão para a porta do tabernáculo. Que a porta do tabernáculo é como se fosse a igreja. Ele chegasse na porta da igreja e ficasse lá. Aí Moisés vai instruir a Corá, a Adã e a Mirã para eles trazer os incensários e acender os incensários. Se Moisés fosse um homem carnal, ele ia pagar o preço, se ele não fosse chamado por Deus. Mas se eles fossem homens de Deus, eles iam continuar, e Moisés saiu do sacerdote. Olha só a prova que Moisés passou com esse povo. Só os filhos de Corá estavam vendo tudo isso. Eles estavam sendo criados num lar destruído, num lar de contendas, num lar onde o seu próprio pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família, os seus primos, que eles eram parentes, se rebelaram contra Moisés. Mas eles escolheram, eles fizeram a sua escolha. Descendo aqui, você vai ver que quando eles se levantam contra Moisés, Deus vai se levantar e vai dizer: o fogo vai descer fora, Moisés, eu vou matar todo mundo. Aí Moisés vai chegar para Deus e vai falar: Senhor, tem misericórdia, por causa de um homem, o Senhor vai matar toda a congregação? A oração de um justo. Por quê que Deus não chama qualquer um para o ministério? Porque muitas das vezes a gente vê o que vocês não vê. A gente vê, é como o pastor fala, e é real. O pregador, ele conhece cada rosto. Quando você chega dali, Deus mostra a cada um de vocês como vocês estão por dentro. Isso é verdade. Vocês sabiam disso? Deus nos revela. A nossa igreja da graça, a gente não trabalha com revelações diretamente. Não quer dizer que Deus não nos mostra. Ele mostra. Só que por causa do ministério que não trabalha mostrando, a gente não fala. Mas o pregador vê tudo. Ele vê quem gosta dele, quem não gosta, quem está aqui de coração aberto, quem está com o coração trancado, quem é o verdadeiro adorador. A gente vê tudo daqui do altar. Por quê? Nós somos escolhidos para esse ministério, adorar o Senhor. E aí, quando Moisés, por que Deus não escolhe qualquer um? Porque se o pregador olhar, suponhamos, aqui é a irmã Joaquina. Joaquina veio ao culto e ela não gosta de mim. Deus vai me mostrar que Joaquina não gosta de mim. Mas eu vou odiar Joaquina? Não. Por que Deus me chamou? Porque Ele sabia que eu ia obedecer os comandos dele. Mesmo Joaquina não gostando de mim, Deus vai colocar no meu coração um amor por ela. E nas minhas orações eu vou orar por Joaquina. Porque eu sei que não é Joaquina que não me ama. É o espírito maligno que está nela, que coloca nela que eu não sou uma mulher de Deus, que eu não sirvo a Deus, eu sou qualquer uma. Por isso que o pregador, ele é escolhido. Ele tem que ter primeiro o quê? Experiência. Eu nunca esqueci de uma experiência que eu tive quando eu era criança. É como se eu tivesse vivido aquela experiência. Minha mãe, ela falou que eu tinha mais ou menos 9 meses. Mas Deus me leva a esse lugar. Todas as vezes que eu lembro dessa história. Eu lembro o lugar, eu lembro o cenário, eu só não lembro a dor, porque Deus tirou isso de mim. Mas Ele me fez. Você vê como Deus trabalha no mundo espiritual. Quando eu tinha mais ou menos 9 meses de idade, Satanás já não gostava de mim, porque ele conhecia o cuidado que Deus tinha comigo. E eu me queimei. O fogão, eu lembro que Deus me dá a visão. O fogão era assim, baixinho. Meu pai estava no quintal do lado de fora. É como se eu estivesse lá agora. Meu pai estava no quintal do lado de fora. Estava trabalhando, mexendo nas coisas. Mexendo, ele é muito trabalhador até hoje. Deixar ele carregar a igreja toda, ele constrói, derruba e faz de novo.
E minha mãe, meu pai chamou minha mãe. Eu lembro, eu era criança. Eu estava lá, eu lembro como se eu estivesse falando, estivesse lá agora. É uma visão que Deus me deu. E naquele momento, a mãe estava cozinhando o macarrão. Estava fervendo. Tinha algo aqui que era tipo onde ela ia pegar o macarrão, o escorredor. Minha mãe sai. Eu sigo naquele fogão, olho para cima, como se alguém, não foi eu que tirei, não foi eu que peguei. Impressionante, né? Satanás, ele pega aquele caldeirão de macarrão e joga em cima de mim. Eu me queimo toda. Naquela hora Deus me pega. Eu não vejo mais a visão. Eu só consegui ver. Por quê? Não foi a menina Patrícia, de 9 meses, que pegou aquele macarrão queimando. Qual é a criança? Analise bem, igreja, se eu sou doida. Qual é a criança de 9 meses que vai alcançar um fogão que eu era pequititinha, porque eu era menor da minha casa. Meus irmãos maior do que eu, mas eu era pequititinha. E eu peguei, pequenininha desse jeito. E eu peguei o diabo veio e joga aquele macarrão em cima de mim. E eu me queimo toda. Naquele dia minha morte foi decretada. Mas eu tinha uma missão. E hoje eu estou aqui. E o que aconteceu? Minha mãe conta. Eu fiquei entre a vida e a morte. Médico nenhum me quis. Minha mãe teve que cuidar de mim. Eu fiquei nas folhas de bananeiras. Porque a minha pele arrancava. Minha mãe disse que pegava a minha pele e arrancava com a pinça. Aí eu te digo, aonde estão os verdadeiros adoradores? Por que eles sofrem tanto? Por que quando Deus nos chama e deixa nós viver a nossa experiência? É como eu ouvi ontem no culto de mulheres, a irmã contando. Ela tem uma voz linda, ela é uma adoradora, ela tem o ministério de pregar e de adorar e de cantar o Senhor. E Deus provou ela com uma enfermidade, porque ela não queria. Eu também não quis. Sabe quando eu me despertei? Quando eu sentei onde o Senhor está aí, irmão Jorge, irmã Nina. E o pastor sentou aqui, me chamou para conversar. E ele falou tudo para mim. E eu ouvi calada. E eu falei dentro do meu coração: nunca mais eu vou dizer não para o Senhor. Independente do que eu estiver vivendo. O verdadeiro adorador tem problema, igreja. Eu também tenho problema. Você não sabe as dores e as lutas que eu carrego dentro de mim. Mas eu vou olhar para as minhas dores. Eu vou olhar para aquela menina pequenininha que o diabo quis afrontar e matar, que ficou na folha de bananeira, e hoje eu não tenho uma marca no meu corpo. E minha mãe cuidou de mim sem médico, e Deus não deixou sequela em mim. Eu não morri. Deus tirou do meu coração. Eu não nego a dor, mas ele me fez lembrar do processo. O processo é necessário para ser um verdadeiro adorador. Por que eu estou falando de Corá? Ele criou seus filhos, filhos de Corá, tinha tudo para se perder, para não ser os verdadeiros adoradores. Abra sua Bíblia em Salmos 84. Vamos conhecer o verdadeiro adorador, o filho de Corá, daquele que a terra abriu e levou eles. Deus permitiu que Corá descesse a sepultura vivo, por causa da rebeldia que ele tinha. Mas aqui nós vamos ver o verdadeiro adorador. O que acontece com o verdadeiro adorador? E vou te falar uma coisa: o diabo não gosta do verdadeiro adorador, porque lá em... deixa eu olhar aqui que eu anotei. Ezequiel 28:2. O diabo, quando ele foi expulso do céu, ele desceu com o seu dom. Por isso que o adorador que adora em espírito e verdade, a mulher que eu disse, que eu fui no culto de mulheres da igreja, da minha nora, ela conta que ela ficou entre a vida e a morte. Ela ficou paraplégica, do nada. A carne dela era arrancada. E ela era adoradora, só que ela não queria adorar. Ela não adorava. E ela conta no testemunho dela, que ela falou assim: eu vou adorar, Senhor. Deus apareceu para ela e falou, conversou com ela, falou: Senhor, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. E o propósito de Deus naquele lugar com ela era dela usar o dom dela. E ela conta que quando ela começou a cantar, a glória de Deus começava a cair sobre aquele hospital.
E ia caindo tão nítido que as pessoas eram curadas. Quando ela começou a exercer o ministério dela de adoradora, Deus curou as pessoas e tirou ela. É tanto que ela fala que ela ficou 5 anos sendo estudada, porque os médicos falaram: é impossível você andar, você era paraplégica. E ela conta que quando Deus falou: você vai andar, os médicos disseram: você não vai andar. Mas Deus falou que eu vou andar, e ela andou. O verdadeiro adorador sofre, ele tem bagagem, ele tem experiência. E nós vamos ver aqui que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e verdade, independente do que está vivendo ou não. Ele vai adorar, ele vai buscar, ele vai se santificar, porque a glória é do Pai, a glória sempre é do Pai. E aqui está dizendo, Salmos 84, vamos conhecer os filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aqui o tabernáculo significa a presença de Deus. Eles estavam na presença de Deus. Eles viram os seus pais sendo mortos. Eles poderiam dizer assim: eu vou adorar o Senhor? Moisés, você e Arão mataram meu pai. Hora nenhuma eles cogitaram contra Moisés, porque eles sabiam que os pais deles pecaram. Não foi Moisés, não foi Arão que tirou os pais deles, mas foi eles mesmos, os próprios pais, que pecaram contra Deus. E os filhos de Corá sabiam disso. Por que eles não morreram? Por que os filhos de Dan e Abirão morreram? A sua esposa morreu. Porque eles foram coniventes ao pecado. Na minha casa eu trago uma briga constante com a minha família. Se é pecado, é pecado. Minha família já está num nível espiritual que eu não posso mais passar a mão na cabeça deles. Meu marido não gosta que eu falo dele, mas Deus me deu uma visão sobre ele. E eu falei para ele, falei: se você não se consertar, se você não tem comunhão na terra, se você não ceia, como você vai participar do corpo de Cristo lá em cima? Quer ir para o céu? Eu falei para ele. Falei com ele: Jesus mandou te dizer. Eu estava em jejum, em consagração. Deus mandou falar com ele e com meu pai. Me deu a visão. Vocês se consertam, porque senão vocês não vão para o céu. Jesus falou assim: se eu voltar, fala para ele. Ele não está preparado para ficar. Poderia negar o pecado de Deus para o meu marido? Depois o sangue dele vem sobre as minhas mãos. Eu falei para ele: se tu morrer, se hoje chegar Jesus nas nuvens, tu vai pagar o preço, tu vai ficar. Tu quer recompensa sem buscar, sem sacrificar na terra? Tu quer dizer que tu é de Deus só porque você dá uma glória? É muito fraco, é muito vazio. Deus não recebe. Deus não recebe esse tipo de glória. Ser crente só na igreja, só ser crente aqui, é muito fácil. A sua batalha começa quando você sai daqui para fora, que você é confrontado. No dia que o pastor viajou, eu tinha tudo para estar acabada, destruída. Todas as vezes que eu vou subir nesse altar, eu passo por prova. Eu já subo aqui passando por prova. Teve um dia até que eu queria ligar para a esposa dele e desabafar. Eu falei: não, ela já está passando por problema com o pai dela, eu vou desabafar os meus problemas com ela, não. Eu falei: eu tenho um pai que me ouve, eu tenho intimidade com ele, eu vou falar para ele. Pensei: Senhor, está doendo, porque às vezes Deus vai te provar naquela área que você tem dificuldade. Eu sou muito eu sou aquele tipo de pessoa que eu não gosto de esperar. Eu sou tipo aquele homem que faz tudo. Eu gosto de fazer tudo, eu gosto de carregar tudo. Eu não gosto de esperar, eu gosto de fazer. E quando isso acontece, que meu marido não faz, que ele me afronta, que ele age de forma errada, isso às vezes me chateia. E às vezes o inimigo percebe a sua fragilidade e ele vai agindo aqui. Eu falei: Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Eu não sou mais aquela Patrícia de antes. Eu tenho que deixar o Senhor me ministrar. Então às vezes nós estamos olhando as circunstâncias e deixando os nossos problemas nos ministrar. Os filhos de Corá, eles poderiam dizer: olha, aqui estava com Davi já. Eu não vou para o ministério não. Meus pais morreram porque estavam servindo no ministério. Eu vou para o ministério? Não, vou nada.
vocês vão fazer? No 2. Olha o que os filhos de Corá vai dizer. A minha alma está anelante. O que significa anelante? Com pressa. A alma dos filhos de Corá estava com pressa. Pressa de quê, irmã? E a minha alma está com pressa e desfalece pelos teus atos por cultuar. Eles tinham pressa de ir no tabernáculo, porque hoje os brasileiros têm a liberdade de vir aos cultos. Tem igreja que tem culto todos os dias, mas perguntam se os verdadeiros adoradores vão todos os dias na igreja. Não vai. Não vão. Vão de vez em quando. E são na igreja de vez em quando. E quando vem, às vezes fica até aí despercebido, deixa as coisas passarem. O momento da adoração. O momento da adoração, Deus fala conosco. Por que Satanás rouba? Às vezes a pessoa chega na hora da palavra. É Satanás roubando a adoração. Porque lá no livro de Ezequiel 28, 2, a Bíblia vai dizer que Satanás tem seus comércios. Irmã, Satanás tem comércio? Tem sim, ele tem um comércio dele. Sabe qual é o comércio de Satanás? A arte, a música. Vamos falar de música? O que é música? Melodia. Se eu começar a cantar aqui, bendito seja o Cordeiro. Vocês sentiram alguma coisa além do que isso? Mas se eu colocar a melodia, vocês vão ser mais ministrados, não vão? O que Satanás está fazendo dentro da igreja hoje? Roubando a adoração. Porque as pessoas chegam atrasadas no culto, não estou jogando em direta. Ele perde o principal, é a adoração. Porque a adoração prepara o cenário. E quando Satanás desceu do inferno com todas seus dons, a música, a arte, a dança, a coreografia, ele desceu e engana. Por que eu não ouço certos louvores? Se tocar um louvor que seja de banda tal, eu me calo. Sabe o que eu faço para proteger o meu mundo espiritual, o meu vício? Eu me ajoelho às vezes na igreja e começo a adorar em línguas. Igreja, tem comunhão com as trevas alguém que vai numa balada gay? Me responda. Se eu sou uma levita que canta louvor para o Senhor, e você me vê numa balada gay, bebendo, enchendo a cara, e depois você me vê no altar, cantando para o Senhor, quem me deu a melodia, a letra daquela canção? Foi Deus? É bem clara a palavra do Senhor. No reino da música não fica de qualquer jeito. Ou é para Deus ou para o diabo. Os filhos de Corá, eles eram levitas. Eles ministravam os louvores na casa do Senhor. Por que eles foram perseguidos desde criança? Porque Satanás sabia do dom que ele tinha. Ele sabia que eles iam ministrar para a casa do Senhor. Por que eu não escuto e não canto? E no dia que eu orei, eu abri o jejum e falei para Deus, comecei a sentir algo diferente no grupo de louvor. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu falei, eu vou para o jejum, que eu preciso ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando, mas eu não estou entendendo. Eu falei para Deus no jejum, falei, Senhor, eu lembro que eu te entreguei o jejum, era à noite, aí comecei a lavar meus pratos, olhei, minha cozinha fica de frente para o céu, olhei para o céu e falei, Senhor, tem alguma canção na nossa pasta do nosso grupo que não agrada ao Senhor? Olhei para o céu e comecei a cantar. Aí depois eu fui ouvir uma palavra da pastora Sara. E ela foi e falou, ministrou sobre Ezequiel 28, sobre Isaías, que no mundo da música há dois senhores, ou é de Deus ou do diabo. No mundo, se você cantar uma música mundana, que não foi de Deus, você está adorando o diabo, não é Deus. Não caia nessa que a letra, a melodia, fica de qualquer forma, não. Não escuto, eu não escuto. E aí ela fala, o louvor, aleluia, nunca foi louvor. De Gabriela, ela regravou. O que Gabriela fez? Ela pega a letra, compõe uma letra, mas o principal é a melodia, não é a letra, é a melodia. Claro que a letra é fundamental, mas a melodia que ministra. E o diabo, sabendo isso, o que ela faz? Ela pega o louvor, aleluia,
que é de um homem budista. Preste bem atenção. Ele fez o louvor aleluia para Buda. Ela pega e troca as letras do louvor do Alexandre, uma coisa assim. Troca e coloca pega a melodia do budista e implica no louvor aleluia e canta. E nós estávamos cantando esse louvor. O que acontece quando nós estamos cantando esse louvor? Que não foi letra dada por Deus. Quer que eu fale para vocês? Quando nós estávamos cantando aqui, não era Deus que estava recebendo. E como eu descobri isso? Quando eu perguntei para Deus. Eu jejuei, eu orei e falei para Deus: Senhor, se tem, me mostra. Deus falou: tem. Eu falei: Pai eterno, tem? Ele falou: tem. Aí eu falei: meu Deus. Chamei as meninas, mandei os vídeos para elas, para todas. Se não assistiu, perdeu. Da pastora Sara, explicando sobre música do mundo e música de Deus. E na palavra, se você ler Ezequiel 28:2, você vai ver que Satanás tem seu comércio. Ele caiu do céu com sua harpa e com seu louvor e com suas liras. Ele caiu com os dons espirituais. Ele caiu com o dom da música de louvar e adorar. Mas ele tem tentado roubar a adoração de Deus. Por que os filhos de Corá anelavam estar na presença de Deus? Porque eles sabiam que era um lugar santo. E aqui não pode cantar qualquer coisa. Aqui eu não posso pegar uma música. Suponhamos, eu me converti, eu era música. Eu cantava no mundo, suponhamos que eu era cantora do mundo. Aí eu pego a música que eu não tinha.